Olá pessoal, bem-vindos à nossa imersão nos cargos da Polícia Civil. Você que está nos assistindo, com certeza já deu os primeiros passos para a sua aprovação no concurso público. E é muito importante você se mover para isso. E hoje, o primeiro dia da imersão, nós vamos falar tudo sobre os últimos concursos da Polícia Civil e também futuramente o que a gente espera, se vai ter novo edital, se já tem algum edital previsto, novas vagas, se haverá concurso, tudo isso e mais um pouco. Amanhã, no dia de amanhã, nós vamos falar sobre como estudar para concurso. Você que está aí, nunca estudou para concurso público, como que eu monto o meu cronograma de estudos? A gente vai falar sobre isso amanhã. E no terceiro e último dia, você vai saber como fazer parte da elite da aprovação do concurso da Polícia Civil no estado de São Paulo. Então, lembrando vocês que essa imersão é focada para os cargos da Polícia Civil: investigador, escrivão de polícia, agente de polícia, agente de telecomunicações e também o papiloscopista. Tá bom? Vamos seguir lá? O que a gente vai tratar hoje aqui? A introdução. Vamos falar sobre tudo do concurso público, expectativa e previsão do próximo concurso, está aqui na lousa para vocês. A descrição dos cargos, vocês vão saber tudo, como que é cada cargo. O escrivão de polícia, o que faz, o investigador, o agente de polícia, tá bom? Os dados dos últimos concursos, quantas vagas tiveram cada cargo, quantos foram aprovados e muito mais, disciplinas exigidas para cada cargo, as etapas do concurso de cada cargo e no final a gente traz para vocês como um prêmio as estatísticas por matéria dos últimos concursos, tá bom? Então vamos lá, primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou Michael Richard de Moraes, sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, trabalho atualmente em Osasco, saí da academia e fui direto para Osasco e lá estou até então. Eu fui também procurador no município de Paulínia, fiquei lá durante um mês e logo fui chamado para o cargo de delegado e optei para ser delegado de polícia. Eu também já fui aprovado no concurso de técnico da Justiça Federal, nunca atuei como técnico, só fui aprovado no concurso. Eu sou bacharel em Direito, é claro, para ser delegado de polícia, né? E pós-graduado em Direito Público. Aqui na Unicursos, eu exerço a função de professor de legislação penal especial e também estou na coordenadoria desse curso da Polícia Civil e por isso estou falando com vocês hoje nessa imersão. Então vamos começar, né? Falando da imersão, nosso primeiro dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar sobre tudo relativo ao concurso da Polícia Civil, para você ter uma noção de como foi o concurso, como as matérias exigidas, quantas vagas foram previstas no último edital, quantas pessoas passaram no concurso. É isso que a gente vai tratar a partir de agora, tá bom? Previsão de concurso. Senhores, a gente já tem um edital já previsto com previsão de concurso, só depende da assinatura do nosso governador, e nesse edital aí, nesse concurso já estão previstas 2.939 vagas distribuídas entre delegado de polícia, investigador de polícia, escrivão e médico legista. A gente vê aí que escrivão são as vagas, maior número de vagas é para o cargo de escrivão de polícia. A Polícia Civil precisa muito de escrivães, então daí a maior quantidade de vagas. A banca examinadora, assim como os últimos concursos, é a VUNESP. A VUNESP já está em tratativa, certamente será a VUNESP também a banca examinadora dos próximos concursos. Previsão, além dessas vagas que a gente falou aqui, das 2.939 vagas, já tem edital previsto para elas, a gente tem uma expectativa aqui, senhores, de mais 8.000 vagas para serem abertas para concurso público, tá bom? E afora isso, segundo o nosso sindicato dos delegados de polícia, ele faz lá um defasômetro e hoje, segundo o nosso sindicato, há um déficit de mais de 14.000 cargos vagos na Polícia Civil. Então, senhores, vaga só depende de você estudar para ter uma delas. Você não precisa de 14.000, 8.000 ou 2.000. Você precisa de uma só e é a sua, tá bom? O primeiro passo, eu entendo que já foi dado, você está aqui participando dessa imersão do nosso primeiro dia. Então fique com a gente os 3 dias
que você certamente vai sair um pouco mais sabedor do concurso e com certeza animado para continuar estudando, tá bom? Vamos lá, seguir a nossa imersão de hoje. Ah lá, eu falei do defasômetro, tá aí na tela para vocês. Então, o nosso sindicato dos delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele tem lá na página deles esse defasômetro que mostra a quantidade de cargos vagos por carreira. Eu não vou ficar falando um por um, senhores, a gente traz como informação para vocês, certamente você vai ter no seu material aí, então depois você dá uma olhada com mais cuidado, mas só para vocês verem, nós teríamos como cargos de policiais civis, o total de 41.912 policiais cargos, né? Mas hoje ocupados somente 27.680. Daí a se falar em mais de 14 mil cargos vagos na Polícia Civil, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. Já no começo dessa aula, você pode me perguntar, professor, mas a gente está falando de concurso, de cargos vagos, mas a gente sabe que com essa pandemia aí, o nosso governador, ele fez o decreto lá proibindo a realização de concursos. O senhor acha que vai ter concurso, mesmo com esse decreto que proíbe a realização de concursos? O que eu posso falar para vocês, senhores, é o seguinte. Primeiro, a segurança é um direito fundamental do cidadão. Ou seja, a segurança pública, ela precisa ser dada pelo Estado, precisa ser garantida pelo Estado. Então, quanto menos gente trabalhando, maior é a insegurança. Então, ainda que o governador tenha feito um decreto proibindo a realização do concurso, além disso, há exceção nesse decreto. E a exceção entra a segurança pública com certeza. Então, e outra coisa, a mesma coisa que eu falo é o seguinte, o mesmo decreto que proíbe é o mesmo decreto que libera. É a mesma caneta, senhores, tá bom? Vou lá na lousa para vocês, como eu falei, a segurança, senhores, é um direito fundamental, é dever do Estado nos dar segurança. A cada dia, senhores, há um policial civil exonerado, há um policial civil aposentado, há um policial civil que infelizmente morre e com isso sobram vagas. Sobram vagas e a segurança, ou seja, vai aumentando a insegurança, quanto menos funcionário tiver, mais insegurança se tem. Então o governador tem que realizar concurso, é da responsabilidade dele realizar concurso. Afora isso, que nem nós já falamos, a Polícia Civil está defasada e perde todos os dias, senhores, mais profissionais, seja por aposentadoria, morte ou exoneração, como já falei. Também já falei que o mesmo decreto que proíbe a realização do concurso, ele prevê exceções e a segurança pública certamente ela entra nessas exceções aí, ela pode entrar nessa exceção. Mais um argumento que eu utilizo para falar para vocês que entendo que deve sair concurso o mais rápido possível, que é o seguinte, as eleições do ano de 2018, senhores, a segurança pública foi o motor das eleições. A gente sabe, Bolsonaro aí elegeu muita gente com a ideia da segurança pública. E eu acho que não vai ser diferente para as eleições de 2022. E o nosso governador de São Paulo, João Dória, ele gosta muito de tratar das matérias que estão em voga. E a segurança pública é uma delas. E muitas vezes vocês veem nos jornais aí o nosso governador falando da segurança pública. E ele utiliza como argumento para ele se reeleger certamente a segurança pública. Então, eu acho que terá concurso até de forma política, tá bom? E aí, por fim, a gente coloca aqui, nosso governador, ele gosta de mostrar as ações policiais. E assim que ele decidir se ele vai para o cargo de governador, para a reeleição ou para disputar a presidência, certamente ele vai lançar um plano de governo que a segurança pública, os concursos para a Polícia Civil e para a Polícia Militar também vão estar nele, com certeza, tá bom? Então já falamos, entendo que vai ter concurso, tá bom? Então só depende de você estudar ou não.
A gente vai falar agora, senhores, sobre as atribuições de cada cargo. Talvez você tenha visto aí a minha chamada e falado, puta, eu quero ser policial civil, mas eu nem sei por onde começar. O que cada cargo faz? Puta, eu não gosto de ir pra rua, eu gosto de trabalhar na polícia, eu gostaria, mas eu não queria ir pra rua pra chutar a porta, eu não gostaria de nada disso. Será que na Polícia Civil tem algum cargo que eu vou tratar de crimes e tal, mas eu não vou para cima, eu não vou para a rua? Sim, senhores, a Polícia Civil cabe todo mundo, é coração de mãe. Certamente terá um cargo lá que você vai exercer, seja um químico, ele pode ir para a área da perícia, seja uma pessoa que gosta de fotografar e vai para a área do fotógrafo, uma pessoa que não gosta, ela gosta de tudo organizado, gosta de ter os papéis dela, tudo organizado, certamente ele será um ótimo escrivão de polícia, tá bom? Então vamos lá saber as atribuições de cada cargo, começando pelo escrivão de polícia. Senhores, quais são as atribuições do escrivão de polícia, do escrivão de polícia? Ele elabora os boletins de ocorrência, a gente fala aqui em RDO, que é o Registro Digital de Ocorrência. Ele trabalha, ele executa todos os atos do inquérito policial, ele faz as ordens de serviço, ele auxilia o delegado de polícia no inquérito policial, também nos termos circunstanciados, que são os procedimentos de menor potencial ofensivo. Você vai, quando começar a estudar, você vai entender um pouco mais sobre isso, o que é o inquérito policial, o que são os termos circunstanciados. Ele auxilia o delegado de polícia também nas sindicâncias e também nos processos administrativos, que são os procedimentos para apurar a conduta do policial civil que comete alguma falta durante o trabalho, entre outras atribuições do escrivão de polícia. Em regra, senhores, o escrivão de polícia ele cuida de todos os atos da delegacia. Ele é aquela pessoa que vai organizar, vai fazer os livros. Ainda hoje, ainda que nós estamos numa era digital, a Polícia Civil trabalha com muitos livros. É livro de fiança, livro de RDO, tem muitos livros. E quem vai organizar, quem que vai apreender os objetos, vai ser responsável pela guarda dos objetos apreendidos, pelo valor da fiança, quem vai depositar aquele valor da fiança no banco, é o escrivão de polícia. O escrivão de polícia é um dos cargos com maior responsabilidade na Polícia Civil, tá bom? A remuneração do cargo de escrivão vai de R$ 3.900 a R$ 5.304, tá bom? Isso incluído o salário base e a gratificação, que é o RETP, que é o Regime Especial de Trabalho, tá bom? Policial. Os requisitos para o cargo de escrivão de polícia é a CNH, tá bom? E a categoria é a B, é o mínimo, e ensino superior em qualquer área. Inclusive, aqui a gente coloca uma observação que pode ser um tecnólogo na área superior de 2 anos, tá bom? Então, falamos do cargo de escrivão, vamos falar agora do investigador de polícia. As atribuições do investigador de polícia. O investigador de polícia, ele faz a melhor parte da polícia, né? Ele vai pra rua, ele quebra a porta, ele cumpre os mandados, busca e apreensão. O investigador de polícia, tem muita gente que gosta, tem gente que fala, não, eu gosto de ficar na delegacia mesmo, tal, como escrivão, como eu falei. Mas muita gente fala, você quer ser polícia mesmo, você vai ser investigador de polícia, tá bom? Então, a atribuição, ele vai cumprir as diligências da investigação, ordem de serviço, tal, e muitas outras coisas. Ele vai cumprir os mandados, seja de prisão temporária, prisão preventiva, mandado de busca e apreensão. Ele vai também fazer atendimento ao público. Ele também vai escoltar presos, vai ajudar na escolta de presos, entre outras atribuições aqui colocadas, tá bom? A remuneração é a mesma do escrivão de polícia e os requisitos também são os mesmos, ou seja, a CNH na categoria B e o ensino superior em qualquer área, desculpem, e aceita também a área superior de tecnólogo, que tem 2 anos, tá bom? Vamos agora falar do cargo de agente de polícia. Senhores, na verdade, o agente de polícia, vou ser sincero para vocês, na prática, eles fazem as mesmas funções, o investigador e o agente de polícia, tá bom? Mas a atribuição prevista para ele, no seu edital, ele vai estar lá como trabalhos policiais e administrativos, está colocado de uma forma bem genérica lá,
Ele vai conduzir a viatura policial e entre outras atribuições. Na verdade, o agente de polícia, função seria dele, princípio, a dirigir a viatura ali, junto com o policial civil, ele que conduziria a viatura. Mas, na verdade, a gente vê na prática a função do investigador e do agente de polícia são as mesmas dentro de uma delegacia, isso a prática, né? A diferença você vai ver no concurso. O investigador exige no nível superior, já no agente de polícia, ensino médio. O agente de polícia, como ele tem que dirigir, conduzir as viaturas, ele tem que ter a categoria no mínimo D, ó, tá bom? Diferente do investigador, que é a B. E a outra diferença do investigador para o agente de polícia é o salário também, né? Aqui vai de 3.050 a 3.715, tá bom? Então, falamos a diferença entre o investigador e o agente, mas vou repetir para vocês, na prática, os dois exercem as mesmas funções dentro da delegacia, tá bom? Vamos falar do próximo cargo aqui, é o agente de telecomunicações, depois a gente vai falar do papiloscopista, tá bom? O agente de telecomunicações, o que faz? O AGTEL, o famoso AGTEL, a gente fala na polícia AGTEL. A atribuição dele é transmissão e recepção de informações. O que é isso, professor? O que é isso? O que esse cara faz? O AGTEL, o que ele faz? Todas as informações que chegam, que tem que ser transmitidas dentro da Polícia Civil, é feito pelo agente de telecomunicação. Eu vou dar um exemplo. Eu, delegado de polícia, quando chega uma ocorrência de maior relevância, eu tenho que informar o agente de telecomunicações. Por exemplo, teve um latrocínio em Osasco lá, uma chacina. A gente sabe que uma chacina, com certeza, vai ter uma repercussão social, uma repercussão na mídia muito grande. Eu tenho que avisar a minha seccional e aviso quem? O agente de telecomunicações, que ele vai transmitir essa mensagem para todos os meus superiores ali, tá bom? A remuneração dele é de R$ 3.769 a R$ 4.664, contado o salário base, e a gratificação, que é o RETP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial. E os requisitos é a CNH também, no mínimo categoria B, e aqui ensino médio completo, assim como o agente de polícia. Falamos do agente de telecomunicações. Agora vamos falar do papiloscopista, o famoso PAP. Quem que é o PAP, senhores? O PAP, ele tem atribuição do quê? Ele vai colher as impressões digitais aqui, senhores, impressões digitais. Famoso papiloscopista. Ele vai fazer a classificação e a pesquisa dessas impressões digitais também e auxiliar na elaboração da identificação criminal e civil. Eu trouxe como exemplo aqui a legitimação do preso. Todo preso que chega na delegacia, aquele preso que às vezes não tem um documento, ou ele só falou, ou o documento está ilegível, a gente faz a legitimação dele. Como faz? Toca o piano lá, ele vai tocar o piano, a gente vai tirar a impressão digital dele, mandar para um papiloscopista para ele ver quem é aquele rapaz, quem é aquela pessoa que está na minha delegacia. Ele vai bater a digital, ele fala, ó, esse cara, segundo os arquivos que a gente tem aqui, é tal pessoa, tá bom? E ele tem um serviço, eu vou falar para vocês, é essencial, inclusive num crime que a gente apurou lá em Osasco, um escrivão meu foi assassinado e uma das formas de investigação que a gente utilizou, na verdade a essencial que a gente descobriu quem matou o meu escrivão, foi justamente através de um serviço de um papiloscopista, através da impressão digital que ele deixou na porta do carro do meu escrivão, que infelizmente foi assassinado, tá bom? Então lá a gente usa o trabalho do EIFS, que é uma equipe especializada de São Paulo, a gente costuma brincar, que é o estilo daqueles programas americanos mesmo, sabe? Você vai lá, tira as digitais. Essencial importância, senhores, o trabalho do papiloscopista, tá bom? O salário e a remuneração vai de 3.700 a 4.664. Salário base mais a gratificação, como já falei. CNH aqui também como requisito, categoria B no mínimo, e o ensino médio completo. Então a gente viu que os cargos de escrivão e investigador exigem ensino superior, já os cargos de agente de polícia, agente de telecomunicações e papiloscopista, eles exigem um nível médio, tá bom? Então falamos dessas 5 carreiras que a gente vai tratar sobre essas 5 carreiras nessa imersão. Vamos seguir lá então, senhores?
Aqui a observação que a gente traz para todos esses cargos, além daquela remuneração que a gente viu aqui, o salário base e mais essa gratificação, que é o RTP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, você também vai ter de adicional o auxílio alimentação e mais o adicional de insalubridade. Então, além dessa base aqui, você vai acrescentar nessas remunerações o auxílio alimentação e o adicional de insalubridade, tá bom? Vamos falar agora sobre os dados do último concurso. Mas, a gente vai falar do passado? Sim, porque certamente o edital não muda tanto, muda poucas coisas. Então, com os últimos editais, a gente consegue delimitar o que vai vir pela frente aí, tá bom? Então, dados do último concurso do ano de 2018. No último concurso 2018, quantas vagas foram oferecidas para investigador de polícia? Tá lá na lousa, investigador de polícia. Foram previstas 600 vagas. Passou todo mundo? Passou. E sobrou ainda. Teve mais de 600 pessoas, senhores, que foram chamadas. Então, vocês já vejam aí que se o seu edital prevê 800 vagas, certamente chama mais. Então, não fique limitado ao número de vagas. Aliás, não limite nunca ao número de vagas. Limite ao seu estudo. Você concorre apenas com você e mais ninguém. Tá bom? Então, no último concurso, eram previstas 600 vagas para investigador e foram chamados 785. Então, quer dizer, 185 pessoas a mais. E no escrivão de polícia, senhores, houve uma situação curiosa aqui, né? Foram 800 vagas, mas somente 715 foram aprovados. Então você vê que tinha mais vagas e foram aprovados menos. Ou seja, tinha uma vaga sobrando para você ali, bastava você estudar, tá bom? O agente de polícia foram 400 vagas e chamaram quase 50% a mais de 50% das vagas ali, 677, tá bom? Ao agente de telecomunicações foram 300 vagas e chamaram 476. O papiloscopista foram 200 vagas e chamaram quase o dobro, 396 pessoas. Tá vendo, senhores? Concurso sempre está precisando. Por que chamam mais? Porque o concurso às vezes acaba sendo mais demorado e naquele momento que é feita a homologação do concurso, que é onde chega-se à conclusão de que o concurso correu certamente, todas as fases foram corretas, não correu nenhuma ilegalidade no concurso, vê-se que tem muito mais cargos vagos e aí chama-se mais pessoas, tá bom? E é daí a gente tem um número de vagas e sempre chamam a mais. Disciplinas por cargo, ou seja, quais as matérias que são exigidas no seu concurso. Eu queria ser um investigador de polícia. O que exige para eu estudar? Quero ser um escrivão. O que exige para estudar? Tá bom? E a gente vai saber agora. Cargo de investigador de polícia, a gente vai ver primeiro que língua portuguesa é uma matéria extremamente importante em todos os concursos. Todos eles têm um peso muito grande em língua portuguesa. A gente vai saber já que eu vou ter que dar, vocês terão que dar muita importância para essa matéria. Assim como a matéria de noções do direito. Sempre tem bastante questões nos concursos. Então, só pegando esse edital de investigador, somando de 100 questões, noções de direito e língua portuguesa, nós temos 60% da prova. Ou seja, você entende que é importante ou não? Sim, muito importante. Mas a gente já deixa a crítica aqui, você nunca pode esquecer dessas matérias ditas de menos peso, talvez, mas não. Essas são as matérias que reprovam, tá bom? Já vi gente reprovar por atualidades. Professor, eu não passei por causa de uma de atualidades, que a gente vai saber que tem mínimo, toda matéria tem mínimo. Aqui sempre, 15, ou seja, tudo, o mínimo aqui, 50%. Então, se uma matéria são 10 questões exigidas, você tem que fazer o mínimo de 5 questões. Ou seja, você não pode largar nenhuma matéria. Você tem que traçar sua importância nas matérias que têm maior peso, mas não esquecer das demais.
Por quê? Porque todas as matérias têm um mínimo. E não adianta nada você acertar 95 questões, gabaritar português, noções de direito, noções de criminologia, noções de lógica, noções de informática, mas fazer 4 questões apenas aqui. Fazer 4 questões apenas aqui. Ou seja, está fazendo menos do exigido. Você fez 94 questões, a nota de corte foi 78. Vamos fazer um exemplo aí. Se passou muito acima da nota de corte, mas não fez o mínimo em uma das matérias. Então, daí a importância de estudar todas as matérias do edital, sempre dando importância maior, é claro, as matérias que têm maior peso, mas nunca esquecendo das questões, das matérias ditas de menor peso. Senhores, eu não vou passar matéria por matéria de cada edital, porque senão a gente vai ficar lendo aqui e não é esse o intuito da imersão. A imersão a gente fala um geral, um apanhado dos cargos, dos concursos aqui, para te deixar animado, para primeiro, saber que vai ter concurso, segundo, só depende de você sentar e estudar, só depende de você tomar as atitudes concretas para fazer do seu sonho realidade, tá bom? Então a gente tem aqui o edital do investigador de polícia, de escrivão de polícia, a gente vê que muda alguma coisinha, né, senhores? Aqui, ó, que nem aqui a língua portuguesa são 30 questões, já o escrivão de polícia exige 36 questões, noções de direito é igual, aí tem noções de informática, aqui criminologia, a lógica que a gente viu lá cai junto com atualidades. Na verdade, aqui, esses 3 pontos aqui, eles caem no mesmo edital aqui, tá bom? Aí o agente de polícia, tá aí, a prova de agente de polícia, de papiloscopista e de agente de telecomunicações são 80 questões, diferente de escrivão investigador, que são 100 questões de múltipla escolha, tá bom? Aqui de agente de polícia, papiloscopista e também pro AGTEL são 80 questões dividido em módulos. Nesses módulos aqui, ó, aqui você pode às vezes dar uma desligada em alguma matéria ou outra, porque esses módulos, eles exigem o mínimo, mas do total do módulo. Por exemplo, você acertou 20 de português, 10 de direito, noções de direito, e errou todas de criminologia. Você vai passar nesse módulo? Vai, porque você acertou 30 questões, tá bom? Não é como as anteriores lá, como por exemplo a de investigador de polícia, que o mínimo é por matéria, ó, por matéria, tá bom? Ali eles agregam módulos. Tá bom? É bom vocês tomarem cuidado nisso. Aqui no escrivão também você vai ver que tem um módulo total aqui. Noções de criminologia, lógica e atualidades. Nesse módulo também, você pode ir muito bem em criminologia e lógica e às vezes errar atualidades para esse cargo de escrivão, porque ele exige metade no módulo e não por matéria, tá bom? E aqui também do agente de polícia prevê módulos que são 2. Agente de telecomunicações, assim também como o agente de polícia, também são 2 módulos, 80 questões, cada módulo exigido o mínimo de 20 questões. Por fim, papiloscopista, também 2 módulos, 80 questões, cada módulo exigido o mínimo de 20 questões, tá bom? Ah, então só acertar o mínimo eu passei? Não, você vai ter que estar dentro do número de vagas também previstos no seu edital, tá bom? Das etapas do concurso, senhores, cada concurso tem um número de fases. A gente vai ver que para escrivão e investigador, que exige o nível superior, são 5 fases do concurso. Já para papiloscopista, agente de telecomunicações e agente de polícia, são 2 fases somente, tá bom? Vamos lá para tratar disso. Investigador e escrivão, são 5 fases, como disse. A prova preambular, que são 100 questões de múltipla escolha, dividida em 5 questões, 5 assertivas, tá? E abrange todas as disciplinas do conteúdo programático. A segunda prova é uma prova escrita. A terceira prova, você vai comprovar a sua idoneidade, a sua conduta escorreita. De que forma? Vai ter uma investigação social sobre você. No meu caso, senhores, foi uma pessoa aqui de Sorocaba, um investigador, não sei quem foi, mas foi um policial perguntar para os meus vizinhos se eu era uma boa pessoa, como eu era como vizinho, se eu tinha alguma conduta ilícita perante o condomínio ali. Então, realmente tem, viu? A investigação social. A quarta
fase é a prova oral, você vai estar lá mediante uma banca e eles vão te questionar, fazer questões sobre todo o conteúdo programático. Cada pessoa ali vai tratar sobre um tema e vão te questionar. Essa fase aí que eu falo é o seguinte, mas a gente fala, puta, a prova oral é difícil. Sim, é muito difícil, mas a pessoa que chegou nessa fase oral, ela está capacitada para passar no concurso. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é a sua capacidade de ser mais tranquilo, sua capacidade de conseguir controlar a sua emoção naquele caso. Muitas vezes um examinador ele não quer que você responda a questão de forma correta, ele quer saber como você se sai diante de uma conduta, diante de uma situação adversa. E é isso que às vezes ele quer te perguntar, mas que você não saiba para saber como você sai daquela situação adversa, tá bom? E a prova oral é muito disso. Você mantém uma conduta muito certa ali, retilínea, uma calma, o examinador vê, ainda que você às vezes não tenha respondido de forma correta, tá bom? E a quinta prova é a prova de títulos, que vai somar os títulos lá, se tiver uma pós-graduação, entre outras coisas aí, que vai somar para a sua classificação. Então falamos aqui as 5 fases para escrivão e investigador de polícia. Vamos falar agora das 2 fases, que é para os cargos de agente de polícia, agente de telecomunicações e papiloscopista, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, são 2 fases constituídas da prova preambular, lembra que eu falei que são 80 questões de múltipla escolha, e a segunda fase é a comprovação da idoneidade e conduta escorreita mediante a investigação social. Então, para esses cargos aí, senhores, basta passar numa prova preambular, ou seja, de conhecimento que você vai ter ali, de estudo, é apenas a prova preambular. Fez uma ótima prova preambular, certamente você vai estar dentro da Polícia Civil, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a observação que a gente traz para o final aqui, para todos esses cargos, não é colocado como uma fase do concurso, até porque esse exame psicotécnico, ele é feito após a classificação final dos examinados. Aí você vai perguntar, professor, reprova ou não reprova? O seu edital não prevê reprovação, mas você vai pegar um louco lá... Entendeu? Tudo eu entendo que cabe ao mandado de segurança, mas no seu edital não prevê como reprovação o exame psicotécnico, inclusive nem coloca como fase do concurso, mas coloca lá que terá esse exame psicotécnico e será realizado após a classificação final dos aprovados, ou seja, está aprovado já, entendeu? Não há por que se preocupar. Vamos seguir lá. Senhores, a gente tem aqui as estatísticas por matéria. A gente trouxe como um benefício para você aí, como um ganho. Eu não vou ficar falando matéria por matéria, a gente trouxe dos concursos de escrivão e investigador ano de 2018, 2014 e também 2013. É bom para vocês, a hora de estudar, depois que vocês tiverem craque já de estudos, falar, puta, qual matéria é melhor eu dar mais atenção, pré-prova, o que mais cai. Vai ser uma um bom material de análise pré-prova, para você saber 2 semanas antes o que estudar, o que dá mais atenção à prova. O que eu tinha para falar, eu não vou ficar passando aqui, mas está no seu material. O que eu tinha para falar hoje, da imersão do dia de hoje, era isso. Senhores, tenham em mente o seguinte, vocês já tiveram, vocês já tomaram, vocês já deram os primeiros passos para a aprovação de vocês. Nossa, mas só assistir essa imersão, já dei o primeiro passo? Não, você tem que ter vontade. Você precisa fazer algo para mudar a sua rotina, para você passar, para você seguir um caminho diferente. E eu entendo que você está aqui até agora, no dia de hoje, com a gente nessa imersão, eu acho que é um primeiro passo muito importante. Qual a importância de você saber todos esses dados? Primeiro, você vai participar, você quer ser um policial civil, então você precisa saber em que instituição você está entrando, como que é o concurso, quantas vagas foram previstas no último concurso, como que é, quais são as atribuições do investigador de polícia, do papiloscopista. Puta, professor, eu nem sabia dessa importância do papiloscopista, eu achei que o papiloscopista só se restringia ao poupar tempo de ficar lá tirando impressão digital no RG. Não, senhores. Então eu acho que essa aula de hoje, essa imersão de hoje serve para isso, para vocês entrarem
colocarem o primeiro pé dentro dessa instituição Polícia Civil. Obrigado por estar assistindo até agora, obrigado por nos dar essa atenção. Amanhã é a aula comigo também, a gente vai falar sobre cronograma de estudo. Você vai falar assim, pô, professor, mas eu não sei nem por onde começar. Realmente, por isso essa imersão, por isso que a gente está fazendo essa imersão hoje, para você dar os primeiros passos com a gente. Amanhã, então, a gente vai trazer um cronograma de estudos, de exemplo, para você saber como que você monta o seu cronograma, como que você vai dividir as matérias. Professor, eu não sei nem como começar a estudar. Tá bom, amanhã a gente vai explicar para vocês de como montar o seu próprio cronograma, tá bom? Então fiquem com a gente. Amanhã é o segundo dia, montagem de cronograma, e o terceiro dia, o mais importante, você vai saber como fazer parte da elite, da aprovação do concurso público da Polícia Civil, tá bom? Então tá lá, amanhã, planejamento de estudos. Fiquem com a gente e até amanhã. Um abraço!